Eu boto fé na menina de 13 anos, medicina tá sonhando, mas tem que cuidar do irmão. Eu boto fé na tia que tá trabalhando 12 horas, faxinando 3 horas na condução. Eu boto fé. Oi, gente. Vamos falar um pouquinho da fala do presidente Bolsonaro ontem à noite. Na verdade, eu vou começar falando de uma situação que eu presenciei ontem à tarde. Fui ao supermercado, porque eu precisava completar minha despensa. E aí o supermercado adotou umas medidas que eu achei muito válidas, importantíssimas, na verdade. Eles estavam pedindo que as pessoas entrassem uma por vez, né? Então, se você fosse com a sua família, apenas uma pessoa iria entrar. E sempre esperavam que um cliente saísse para o outro poder entrar no supermercado. E solicitou que quem estivesse aguardando, aguardasse do outro lado da rua e fizessem uma fila com um distanciamento de mais ou menos 1 metro, das pessoas umas para as outras. Tinha um homem na minha frente, mais ou menos 45 anos, ele ficou muito incomodado com essas medidas. E ele olhou para mim bravo e falou assim, até parece que eu tô contaminado. Aí eu olhei sério para ele e falei assim, mas o senhor não sabe se eu tô. Aí tomou um susto, assim, deu até um passinho para trás. Ele, tá vendo? O senhor não sabe quem tem e quem não tem. O senhor tá garantindo que você não tem, mas o senhor não sabe quem tá à sua frente, nem quem tá atrás de você, se tem ou se não tem. Então, se o senhor tá saudável, a intenção é que o senhor se mantenha saudável. Essa é a função de todas essas medidas. E eu percebi que algumas pessoas, elas não conseguem entender muito bem, elas não aceitam os meios, porque isso causa um pouco de desconforto, né? Você tem que sair da sua zona de conforto. Uma coisa que você fazia meio que no automático, que é ir no supermercado, agora tem várias etapas a se seguir para que você conclua. Isso causa um incômodo. E aí elas começam a entrar numa de negar a situação e achar que tudo é um exagero. E eu percebi que a fala do Bolsonaro ontem vai muito... A fala do Bolsonaro ontem atende muito a esse tipo de raciocínio, né? Que são as pessoas que estão negando o que está acontecendo e preferem acreditar que é tudo um grande exagero, que as coisas não são assim, tudo mais. É um pensamento confortável, é óbvio. Você tá com medo, você tá assustado, você não quer que isso esteja, você não queria que tudo isso estivesse acontecendo, e aí a gente entra numa bolha de enxergar as coisas como elas deveriam ser e não como elas de fato são, né? A gente não queria estar passando por tudo isso, mas isso está acontecendo, e algumas pessoas vão agir como se realmente não estivesse rolando todo esse caos. Bom, o fato é que, primeiro, atende a algumas pessoas que não querem sair dessa zona de conforto e não querem lidar diretamente com a questão. A gente não pode esquecer que, economicamente, as pessoas, a maioria das pessoas assalariadas, elas são mão de obra, né? Força de trabalho. E existe uma pequena parcela da população que detém, na verdade, o dinheiro fica concentrado nessa pequena parcela, e essa pequena parcela também é dona dos equipamentos, das ferramentas, ou seja, eles têm o dinheiro e eles têm os meios de produzir tanto produtos, quanto recursos, quanto serviços. Ok. Economicamente, é útil para essas pessoas que os assalariados, ou seja, a maioria da população, é muito importante que essas pessoas tenham a principal função de trabalhar. Ou seja, elas precisam ser produtivas. Quando a gente está falando de uma população de mais de 60 anos, e possivelmente aposentada ou em fases de aposentar, essas pessoas elas já não são mais tão produtivas economicamente falando. E a gente ainda tem as outras pessoas que não têm 60 anos, mas são pessoas com alguma questão de fragilidade na saúde. Pessoas que podem estar trabalhando, mas podem vir a parar de trabalhar por alguma questão. Então, são pessoas que podem deixar de produzir em potencial. Tem o potencial de deixar de produzir. Quando o presidente ele vem a público e ele fala que as pessoas que estão no grupo de risco são as pessoas que podem se contaminar e ignora que essas pessoas vão se contaminar a partir do contato de outras pessoas que estão saudáveis, que não têm doenças crônicas e que não têm mais de 60 anos, ele age como se o Covid-19 atingisse somente as pessoas do grupo de risco. E não é isso. O Covid-19, ele atinge qualquer pessoa. O fato é que o efeito da doença nas pessoas do grupo de risco é letal, possivelmente letal.
potencialmente letal. Essas pessoas podem virar óbito. Então, quando ele diz na fala dele que a gente deve voltar a andar de ônibus, que a gente tem que voltar a mandar as crianças para a escola, que a gente tem que voltar à normalidade, ele está informando que a gente não precisa se proteger tanto. Mas e a nossa responsabilidade ao possivelmente se contaminar e contaminar as pessoas que estão no grupo de risco? Essas pessoas que não são tão produtivas ou que podem vir a deixar de produzir, não são importantes para o presidente? Essa é a pergunta que eu trago primeiro. A segunda questão é, quando ele fala isso, ele lava as mãos de todas as medidas preventivas que devem ser feitas e que sim vão afetar a economia, porque a prioridade agora é manter as pessoas vivas e saudáveis. Quando ele abre mão, outras pessoas, outras autoridades públicas, outros chefes públicos vão ter que tomar essas medidas, e estão tomando. Governadores e prefeitos estão tomando medidas a partir de suas autoridades. Caso a gente chegue em abril e essa é a torcida, e os efeitos do Covid-19 não sejam tão devastadores como foi na Itália, por exemplo, a gente não pode permitir que um resultado que é fruto das medidas preventivas sirva de argumento para que esse mesmo presidente depois venha a público e diga que, na verdade, era só um exagero, era só uma gripezinha. Porque se a gente não chegar no nível da Itália, a gente vai alcançar o nosso objetivo, que é justamente o que a gente deseja com todas essas medidas preventivas. Não será porque o Covid-19 não é nocivo, será porque as medidas foram eficazes. E aí, a gente não pode permitir que essa pessoa traga esse discurso e ainda jogue a culpa dos efeitos na economia nos governadores e nos prefeitos. E na mídia também, que está prestando um serviço maravilhoso ao país, nos mantendo informados a todo momento. Então, é muito importante que a gente se atente a isso e não caia nesse tipo de manipulação. O fato é que a gente tem um presidente que não está se responsabilizando com a população, com a saúde da população. Ele está lavando as mãos em relação a essas pessoas. Ele está deixando bem claro que essas pessoas para ele não são importantes. E depois ele pode usar sim os efeitos das ações dos governadores e dos prefeitos para benefício próprio, enquanto ele abre mão de fazer o seu trabalho. Então é muito importante que a gente não permita que esse presidente use esse discurso de culpabilizar governadores e prefeitos pelos efeitos na economia. O efeito da economia vai ser consequência, porque a nossa prioridade agora é a saúde e a vida das pessoas. Não permita que ele venha a público depois e use a eficácia das ações dos estados e dos municípios em benefício próprio para tentar diminuir a eficácia das medidas que estão sendo tomadas hoje e que deveriam também ser tomadas por ele. Porque ele entra num jogo de conflito, ele permite que o ministro da Saúde vá a público e faça todas as orientações e ele pensa, ok, o Ministério da Saúde está fazendo o trabalho dele, mas eu não concordo. Por quê? Porque ele tem um acordo e ele tem uma responsabilidade que não é com a população, que não é com a maior parte da população, é com essas pessoas que têm o dinheiro nas mãos, as formas de produzir no controle e que só pensam no próprio lucro. Então, é muito importante que a gente se atenta a isso, que a gente não seja manipulado e que a gente entenda que hoje quem está salvando a vida das pessoas e se preocupando para que a Covid-19 não tenha um efeito de Itália são os governadores e os municípios. E quando a gente fala de colapso, gente, não é chegar num hospital e ser atendido num corredor. Quando a gente fala de colapso, é o sistema de saúde não conseguir te atender de forma alguma, nem num corredor de hospital. Gente, então é isso, né? Vamos ficar atentos a essas questões, trabalhar um pouco mais essa percepção das coisas, vamos deixar nossas crianças em casa, vamos evitar usar o transporte público por enquanto. Quem pode ficar em casa, fica em casa. Quem não pode, quem não pôde se dar o direito de ficar em casa, tome muito cuidado, não baixe a guarda,
A intenção é que a gente se mantenha assim para que em abril a gente não sofra esse colapso. Se cuidem, né? Se preservem e vamos cuidar desse pessoal do grupo de risco. Não vamos adoecer nossos idosos. Não vamos adoecer as pessoas que estão aí nesse grupo de vulneráveis. Ok? Um grande abraço.